Olá, Vivência do Cerrado, tudo bem? Voltando com mais um episódio da nossa série de sabatinas com os candidatos e também vereadoras de mandatos aqui em Palmas. Aqueles e aquelas que estão com os nomes colocados aí, tentando, propondo te representar aí dentre as 23 vagas que Palmas vai ter este ano. Conversamos com vários estilos de candidatos, com bandeiras diferentes, candidatos de várias regiões. Não dá para entrevistar todos os 300 e poucos candidatos, então a gente fez um recorte com alguns candidatos, trazendo aqui a diversidade de candidaturas. E hoje vamos falar um pouco sobre a região sul de Palmas e também sobre a representação das mulheres na política. Quem está comigo aqui hoje, ela é empresária, farmacêutica, também bioquímica, já disputou uma primeira eleição em 2022 e agora disputa aí sua segunda eleição pelo PL, candidata a vereadora Lilian. Lilian, tudo bem? Bom dia, Maju. Lilian Mara, né? Lilian Mara. E uma coisa que eu não falei, né? Foi colega de sala da Joelma, né? Sim, isso é muito importante falar, não negar minhas origens, nasci em Belém, né? Do Pará. Palmas da cidade Isso. de todos os lugares. E cheguei né? aqui em 2006 e de lá para cá me tornei palmense. Olha só, também cheguei em 2006, sabia? Então. Palmas é esse lugar que acolhe todos. Lilian, então, você, mulher, estava me dizendo que mulher, cristã, Sim. empresária da região sul. Sim. A primeira experiência que você teve, então, na política foi em 2022. Sim. Como é que foi? Me conta um pouco. 2022 fui convidada pelo PL até para que viesse representar a mulher cristã no Tocantins. E na hora a gente pensa, nossa, mas eu não sou política. E na hora você vê, você sempre foi política, sempre brigou por causas, sempre trabalhei com obras sociais, com famílias, né? E isso sempre me motivou para falar pelas pessoas. De mim mesma não tenho nada para pedir, mas para pedir para outras pessoas eu sempre tive essa causa. Então, quando eu recebi o convite para ser candidata, para representar uma mulher cristã, eu falei, então eu quero. E, graças a Deus, a gente teve uma expressão de voto bem positiva e a gente acabou não ficando para suplente também. Então, dessa segunda vez, o próprio PL me fez novamente a convite da Jana de Valcari, que é uma colega uma querida, né? Que tem um exemplo de uma mulher forte, determinada, que está aí trabalhando, fazendo focada o serviço dela, e nós estamos aqui para apoiar uma mulher forte também. Você disse que, quando foi chamada em 2022, não sabia que era política, palavras suas, né? Sim. Por que você acha, Lilian, que tantas mulheres hesitam em realmente entrar na política? Por quê? O que impede, aí, na sua opinião, as mulheres de fato entrar na política hoje? Hoje já mudou muito, né? Mas assim, eu já escutei, ainda mais nesses 2 últimos anos que eu vim trabalhando sobre isso, mas já escutei muito que as mulheres não têm iniciativa de entrar na política, né? Que tem que ficar chamando, na verdade. Se você for ver a lista do PL, tem mais de 300 mulheres assim, filiadas que também querem ter a oportunidade de ser a voz de alguém. Então mudou muito. Hoje a mulher ela se torna assim mais determinada e com mais voz dentro da sociedade. Só que existe paradigmas que precisamos ser cortados, quebrados, né? E eu estou aqui para quebrar esse paradigma mesmo, estou anulando a minha vida, me colocando à disposição da sociedade para que eu venha falar, ser usada como a voz do povo. Certo. Você é empresária na região sul. Como é atualmente, agora em 2024, Lilian, atuar como empresário naquela região? A gente vê, às vezes, muitas reclamações sobre algumas situações, às vezes, questão de infraestrutura de rua ou da própria atividade mesmo. Como é ser empresária na região sul de Palmas hoje? Maju, isso é que me motivou para que viesse ser a voz do comércio, a voz da região sul. Moro na região sul há quase 20 anos e realmente não me sinto representada por nenhum candidato que passou por lá. Você vê que entra prefeito, entra vereador, sai vereadores e a gente está esquecido. Literalmente, você vê eu como comerciante da Avenida Tocantins, a gente teve aquela imparcialidade que, na verdade, poderia ter sido um projeto mirabolante, porém, não ouviu a parte principal, que é a população. Está falando do shopping a céu aberto? Sim. Então, assim, acabou que a gente foi prejudicado em relação ao ir e vir. A vitrine, nossa, querendo ou não, a fachada de uma loja, ela dá o atrativo. Então, quando você coloca várias outras coisas que te impedem de ter o atrativo de vitrine, as pessoas dificilmente vão entrar no teu comércio. Então, a gente, como um comerciante, a gente tem que todos os dias reinventar o nosso comércio para que a gente possa permanecer aberto, né? Então, por causa disso, me sinto representante daquele povo, daquela região. Você sabe que a região sul hoje é a região mais popular, assim, a região que tem maior colégio eleitoral, falando assim. É. Então, você vê que agora, no período político, muita gente do centro vai até a região sul para que eles possam ser eleitos, porque lá é o maior colégio eleitoral. Porém,
Quando eles ganham, saem da região e continuam na mesmice. Nós não temos uma hoje... Palmas, se você convidar alguém para Palmas, para conhecer Palmas, você não vai levar para a Avenida do Tocantins, você vai levar para a Praia da Graciosa, para o Parque César-Mar. Está vendo como é sazonal? Querendo ou não, a gente acaba separando as duas regiões que são a mesma cidade. Então, precisamos, sim, aglomerar, né, compactar essa região para que a gente possa se sentir devidamente assistido por uma gestão. E eu acredito que vai ser diferente dessa vez. E a partir desse seu lugar de fala como comerciante, o que você está propondo para melhorar a situação de quem trabalha naquela avenida ali? Então, dentro da região sul, a gente vê aquela dificuldade de trânsito, do ir e vir. A gente também não tem áreas verdes, ou seja, parques temáticos que a gente possa estar procurando uma área de lazer com a família, né? Você vê ali o Ayrton Senna abandonado de muitos anos, a gente precisa, se criasse como se fosse a Feira do Bosque aqui, levasse para Taquaralto, fizesse uma feira nordestina, porque aglomera toda a parte do Nordeste, Norte, Nordeste, e trouxesse, porque você sabe que a gente vive numa capital que tem várias capitais dentro dela. Sim. Então, a gente consegue fazer o rodízio disso dentro da capital, ou seja, dentro da nossa região, girar. Porque antigamente era só, a gente tinha uma entrada municipal e estadual. E hoje o comércio ele vem bem forte. E se você enxergar direitinho, dentro da região de Taquaralto, hoje é o comércio que alimenta toda Palmas. Se você for na JK, sábado à tarde, e for na Avenida do Tocantins, sábado à tarde, você vai ver a diferença. E, assim, é bem nítido a diferença, né? Então, assim, hoje ela suporta e a gente tem que incentivar isso. Então, minha proposta de trabalho hoje, como candidata, é levar condições para as pessoas que já empreendem, aquelas que têm vontade de empreender, mas têm muita dificuldade ou por falta de conhecimento, às vezes não encontram um suporte. E a gente sabe que a Bíblia fala que a gente peca por falta de conhecimento. Então, quando tem alguém que te leva esse conhecimento, ou tem alguém que te serve de ponte para que te estenda a mão e te auxilie a abrir um próprio negócio, isso é fantástico. Eu mesmo, quando comecei a empreender, a minha empresa ela começou em tempo de pandemia. Tempo de pandemia, onde todo mundo estava se matando, as empresas estavam fechando, onde todo mundo estava criando uma expectativa de começar a trabalhar novamente, e muita gente foi mandada embora. Foram demitidas das suas empresas, então eu comecei a empreender como? Tem um ditado antigo que fala, enquanto uns choram, outros vêm de lenço. Então, aquela oportunidade, eu vi a necessidade de você ter perdido o emprego. Não, vou fazer comida, vou fazer quentinha, vou fazer um churrasquinho, né? Abrir um churrasquinho na porta de casa. Então, foi daí que, da oportunidade que eu comecei a gerir, e aí foi um boom. Hoje eu tenho mais de 15 anos, uma loja em Taquaralto chamada Menina Flor. Então, quando você for fazer eventos também, não esqueça que nós estamos, e eu sempre faço isso, eu gosto de valorizar as pessoas que tem dentro da nossa capital. Na região sul também, eu trabalho já com uma associação, juntamente com a minha mãe, no nome da associação. Dentro tem o Instituto Maria Moura, que é o nome dela, onde a gente já faz essa agregação, dá a oportunidade de jovens sair daquela situação de escassez de trabalho, recoloca ele no mercado de trabalho, e também faço parte da diretoria do SEMEC. SEMEC, dentro da ACIT, que é a Associação dos Comerciantes, foi criado um conselho de mulheres para cuidar de mulheres empreendedoras. Então, hoje a gente faz isso. Hoje, dentro da região sul, a gente valoriza, você tem um comércio lá, então a gente junta várias irmãs, amigas, e vamos valorizar hoje a Maju. Vamos lá comprar a quentinha dela. Então, todo mundo vai. Isso ajuda a fazer um giro de dinheiro na capital também e ajuda uma colega também que está passando por alguma dificuldade. Entendi. Além dessa pauta econômica voltada para a região sul, que você está defendendo, quais são as outras bandeiras que, como candidata, você está defendendo? Dentro da região sul, vou falar especificamente, moro no Aurenhum há quase 20 anos. Há 20 anos nunca foi construída uma creche naquela comunidade. Então, você vê que uma mãe hoje, para poder trabalhar, ela precisa botar o filho na creche. Quando não tem, se não tiver um parente para olhar, ela tem que botar uma creche na Aurene 4, na Aurene 2 ou lá em Taquaralto. Então, assim, você está vendo como existe a necessidade do básico, desde a educação, desde a saúde, infraestrutura que a gente não tem, coleta de lixo ainda é escassa. Ainda existe bairros, por exemplo, Aurene 4, Irmã Dulce, setor universitários, ou seja, tem vários, Morada do Sol, tem vários bairros ainda dentro do Taquaralto, ou seja, no centro do Taquaralto, nos Aurenis, que já tem muitos anos que existe lá, que não tem nem asfalto na rua. Então, assim, como é que a gente cria novos bairros, tem infraestrutura e vai esquecendo os outros? Então, que a gente faça um serviço de assistência mesmo. Então, a minha proposta é trazer valorização para o nosso bairro da região sul, em geral, porque a região sul é muito grande. Para você ter noção, o Aureni 3, ele tem a mesma densidade territorial, ou seja, se você juntar Gurupi,
Colinas de Guaraí é o tamanho do AURN3. Então, dali você tira que às vezes você coloca 2, 3 vereadores lá. Mas também acredito que a gente precisa de uma renovação. Eu digo que é igual namoro. Se não fez antes, quando casar, não vai fazer mais, não. Então, a gente tem que dar oportunidade para quem quer trabalhar. Entendi. E eu estou aqui para isso. Você apoia, como candidata a prefeita, a Janad, que, né, do seu partido? Sim. Essas demandas todas que você falou do AURN1, você já levou até elas? Sim. E o que te faz dar a certeza que, se ela for eleita, ela vai conseguir resolver essas questões aí da região? Primeiro, Janad é gente da gente, né? Você, não falando de nenhum candidato, mas falando especificamente dela, ela sabe o que é pegar um ônibus lotado, ela sabe o que é precisar de uma creche, ela sabe o que é enfrentar uma fila de SUS. Então, assim, vamos pensar não só pelo coração, mas por uma fase de razão. É uma mulher que hoje você vê que vai trazer aquela esperança de mudança. E ela está com muito sangue nos olhos para fazer. Então, vamos pensar mais conscientemente, né? Colocar a consciência e pensar quem poderia fazer isso por nós. Uma pessoa que está com muita vontade de fazer, ela vai fazer. E quem ganha com isso é a população. Então, se você olhar a proposta de trabalho hoje de Janad, ela traz, principalmente, ela fala da região central, ela fala da região do extremo norte, que também é super abandonado, não posso negar isso também, mas também fala da região sul, porque já tem muitos anos que está lá e muitos anos desassistido. A região sul, lá tinha o 7 de setembro, lá tinha o carnaval, lá tinha as feiras, e foram tirado tudo e trazido para a capital. A gente já começa o centro de Palmas. Então, no centro de Palmas, você vê que vai descializando tudo para lá. E a gente vai sendo esquecido. Dentro do plano de governo dela, você vê que ela consegue aglobar tudo isso, tanto a educação, a saúde. Existem propostas lindíssimas para ela e que são reais, que não precisa de muito dinheiro para fazer acontecer, e ela vai fazer acontecer. E eu me coloco na disposição, também juntamente com a prefeita. Por exemplo, ela tem a Casa do Autista, que foi uma coisa que eu bati muito na outra campanha, que assim, tive muito apoio das mães autistas, mas não tem como mulher não olhar esse lado da mãe de um filho autista. 80% das pessoas que têm filhos especiais ou têm filho autista são largados pelos maridos, né? Então, daí você já vê uma dificuldade que não é só o social, mas o psicológico dela. Então, a minha proposta também hoje, já que Janad tem a proposta da Casa do Autista, é também trabalhar com essas mulheres de uma forma que elas possam ser recolocadas no mercado de trabalho. Bacana. Ou também que a gente possa dar uma assistência tanto jurídica, porque às vezes tem um benefício que não tem conhecimento, quanto também psicológico. Você sabe o que é uma cabeça de uma mulher? Que já tem que fazer uma escolha muito dura entre o marido e o filho. Não tem como a mulher não dar um olhar para o filho, e aí acaba deixando de dar um pouquinho mais de atenção para o homem. Às vezes não é nem porque o homem quer deixar, mas assim, é uma consequência da vida e acaba chegando nessa situação. Mães solos, a gente sabe que isso existe desde o começo do mundo. Né? Então, assim, são muitas mulheres que conseguiram criar os filhos sem a ajuda de um parceiro. Eu mesma fui criada sem a auxílio do meu pai, e a minha mãe, meus avós me sustentaram, e hoje eu tenho um caráter, sou formada, tenho princípios, né? E estou aqui para ajudar outras mulheres também, dizer para elas que eu consegui, você também consegue. Lilian, são mais de 300 candidatos a vereadores. Está acirradíssima para 23 vagas. Me conta aqui rapidinho como é que tem sido a sua estratégia para fazer com que as suas propostas consigam chegar até as pessoas. Então, hoje, eu sempre falo que a gente não tem... A política mudou muito, né? Ainda acredito na boa política, a política limpa e a política de amor. Não acho que batendo num concorrente eu vou estar me valorizando em relação a isso. Pelo contrário, você tem visto que muita gente, eu costumo dizer que quando a pessoa não tem argumento, ela briga, ela bate. Então, a gente tem argumento e a gente tem conteúdo. E o que a gente faz? A gente explica, com amor, a gente mostra nossas propostas de que a gente fez, o que deixou de fazer e o que a gente quer fazer. Né? No caso, só falando uma particularidade, já fui gerente da ciência farmacêutica aqui no município de Palmas, isso em 2012. Então, enquanto fui gerente da ciência farmacêutica, eu vi aquela necessidade, trabalhava no postinho de saúde, e aí eu vi aquela necessidade do idoso ou a criança, que são os que mais procuram, não é que mais precisam, mas o que mais procuram por causa da assiduidade. Uma criança, se mudar o clima, ela, né, fica gripada. O idoso, do mesmo jeito, além de ficar tendo que voltar para a unidade para trocar a receita, enfim. Então, eles procuram mais. E eu vi aquela dificuldade do idoso chegar lá, fazer a consulta, tinha que ir até a policlínica, né, sair da Pataquaruçu para pegar medicação. Conheci muitos que iam a pé, porque não tinham dinheiro do passagem, e quando chegava lá, não tinha nenhum medicamento. Então, apresentei ao gestor no tempo, e eu falei,
é assim, assim, assado. E aí, quando ele olhou para mim e falou assim, olha, eu não entendo, mas eu não posso construir nada que a gente não tem dinheiro. Eu disse, não precisa. Dentro da unidade de saúde, nós temos 2 salas de dentista. Vamos colocar os 2 dentistas para atender numa sala e fazer o revezamento deles, e me dê uma sala de dentro de cada unidade. E assim a gente foi criado. Adaptamos a farmácia municipal dentro dos postinhos, onde as pessoas eram atendidas, e depois de atendidas, já pegava a medicação e ia embora para casa. Está vendo como dá para fazer e não precisa de tanto dinheiro, quando você tem, tecnicamente, soluções que possam mudar a vida da pessoa? Então, trabalho com essa gestão. Então, voltando ao que você estava falando, em relação a técnicas de hoje, abordar seu diferencial, é falar o que a gente já fez, o que a gente está fazendo e o que a gente vai fazer. E você vê que a internet hoje nos ajuda muito. Muito, porque a gente chega em lugares que a gente não chega e a gente consegue ser ouvida por outras pessoas. E a minha técnica que Jesus colocou no meu coração que não é pela força nem pela violência. Quando você, com amor, conquista a pessoa democraticamente ou mostra para ela porque você tem que fazer essa escolha, aí você consegue muito mais do que comprar um voto. Entendi. Última pergunta, Lília. Por que quem está nos assistindo, ou te conhece, ou está te acompanhando nas redes, deve analisar suas propostas e te dar uma chance de ser vereadora em Palmas? Me sinto preparada e disposta a trabalhar. Porque muita gente, às vezes, busca isso e não mostra, né? Então, já vem desenvolvendo o trabalho e acredito que, com essa porta, é uma porta que é uma porta muito maior para que eu possa estar abençoando a vida de outras pessoas, tanto direto quanto indiretamente. Porque diretamente eu já faço isso todos os dias como cristã, como missionária, mas indiretamente, quando você tem uma posição, é diferente, Maju, de eu ligar, Maju, você consegue arrumar um emprego para o irmão meu que está desempregado? Aí você fala, olha, eu não consigo. Mas é diferente de eu te ligar como uma vereadora e falar, Maju, vamos colocar um amigo nosso para trabalhar assim, 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 olha, eu não consigo, mas eu vou fazer assim, assim. Você sabe que, infelizmente, Palmas ainda tem esse peso. Então, é uma coisa que eu venho trabalhando isso, que a gente não precisa de políticos. Nós precisamos de políticas públicas que nos deixem trabalhar. E é isso que eu venho propostando, botando a minha proposta e falando para todo mundo, democraticamente, escolha aquela pessoa que realmente vai fazer a diferença na sua vida e que vai ser a sua voz. Porque a gente toma de partido as pessoas que a gente acredita. Então, eu acredito em Palma, acredito na gestão também que vai ser totalmente diferente com a entrada de Janad e com Lília Amara também trabalhando junto com ela. Ok. Lilian, obrigada. Desejo sucesso na sua caminhada. Você que nos acompanhou em mais uma entrevista, muito obrigada pela audiência. Já compartilhe o vídeo aí, compartilhe as ideias, as propostas dos candidatos a vereadores e que a população de Palmas, o povo que é soberano, analise os perfis, compare as propostas e decida quem de fato merece ou não ocupar aí as 23 vagas disponíveis na Câmara de Palmas. Um abraço para vocês, obrigada pela audiência e até a próxima. Não se esqueça, hein? As eleições de 2024 passam aqui pela Gazeta.